Uma das coisas mais legais do bando do Chapéu de Palha é a forma como que cada um deles entrou no bando. Por exemplo, tem uns que entraram por pura coincidência, tem uns que entraram na base da força e tem apenas uns que o Luffy viajou entre ilhas para convidá-los ao seu bando. E tem um aqui que o Luffy viajou só para convidá-lo, foi para outra ilha e praticamente quase implorou para ele entrar no bando. Nami. A entrada da Nami ao bando foi um negócio meio complexo. Primeiro, ela havia encontrado Luffy lá em Orange Town, apenas com o intuito de usar ele como uma moeda de troca com o Bug. E assim se seguiu. Ela entregou Luffy ao Bug, mas após conhecer um pouco mais sobre o Chapéu de Palha, ela decidiu entrar na sua tripulação. O problema é que lá no arco do Baratie, ela traiu o bando e levou o Going Merry para chegar até Arlong Park. Nami na verdade fez tudo isso para se aproveitar do Luffy e roubar tudo que ele tinha. Seu objetivo era juntar mais de 100 milhões de berries para entregar ao Arlong, pois só assim ele iria libertar a vila Kokoyashi. O problema é que Arlong não foi fiel com o acordo e usou o marinheiro para roubar todo esse dinheiro que ela juntou. Completamente revoltada, ela pede a Luffy e os demais, e após eles derrotarem os tritões, Nami se torna de vez a navegadora do Chapéu de Palha, Usopp. Na ilha Syrup, o Chapéu de Palha encontraram o capitão Usopp, o homem que possui mais de 8.000 homens sob seu comando. Bom, é o que ele diz, né? Esse é um garoto que aparenta ser bem comum, mas tem a péssima mania de sair contando mentiras pro pessoal da vila dele. O Usopp tem uma grande amiga chamada Kaia, que apesar de ter tudo de bom e do melhor, é humilde o suficiente para fazer o Usopp o seu melhor amigo. O problema mesmo é o mordomo Clarador, que fez de tudo para evitar essa amizade. Na verdade, Clarador é o temido Capitão Kuro, um pirata que foi trabalhando durante um bom tempo para herdar a fortuna da Kaia, meter a mão mesmo na fortuna dela. A ideia era matar ela e obrigá-la a fazer um testamento como prova de que ele era quem iria herdar essa fortuna. Só que o Usopp, juntamente com o Chapéu de Palha, descobrem esse plano e luta contra os piratas de Kuro. E após derrotá-los, Kaia dá o navio Going Merry para eles, e o Usopp entra para a tripulação do Chapéu de Palha. Sanji. Depois de juntar 4 tripulantes, Luffy percebeu que estava faltando um médico na tripulação, pois ele decidiu ir atrás de um. Por coincidência, eles acabaram trombando no restaurante flutuante do Baratie, local onde residem inúmeros cozinheiros um tanto quanto peculiares. Entre eles nós temos Sanji, um cozinheiro romântico que é nada romântico, além de ser um dos maiores cozinheiros do East Blue. É também um ótimo lutador com as pernas. Quando o Jin, um dos comandantes de Don Krieg, pede por comida, ele é expulso do Baratie por não ter dinheiro para pagar. Mas Sanji o alimenta e essa atitude chama a atenção de Luffy, que o convida para sua tripulação. Sanji nega, dizendo que não pode ir porque uma grande dívida com o dono do Baratie precisava ser paga. E após um tempo, o próprio Don Krieg aparece querendo a posse do restaurante. E assim resta o Luffy lutar contra Krieg para impedir os piratas. E ele consegue derrotar Don Krieg. E Sanji vê em Luffy uma determinação inabalável. Fora que além de simpatizar com o Chapéu de Palha, ele relembra de seu sonho, que era encontrar o All Blue. Por isso, ele decide embarcar no Going Merry em uma despedida muito emocionante. Sanji agradece o chefe Zeff por tudo e parte pro mar com o Chapéu de Palha. Chopper. Agora que tinha um cozinheiro, o Chapéu de Palha estão precisando de um médico para cuidar dos tripulantes feridos. Quem iria cuidar dos ferimentos de Luffy, que olha, vira e mexe e tá se machucando? E assim que eles chegaram no reino de Drum para cuidar dos ferimentos da Nami, eles acabam conhecendo Chopper, uma rena médica que possui habilidades de outro nível. E cara, só de ver uma rena falante que sabe lutar e que tem conhecimentos médicos, o Luffy já começa a correr atrás dela. O único motivo pro Chopper não se tornar um pirata era pelo fato dele ser uma rena. E renas não podem se misturar com humanos, isso na cabeça dele. Como sempre, o Luffy ignora tudo e só quer saber que ele entre pro bando. Quando o Chopper decide se tornar um pirata, a doutora não permite, e ela diz que nunca que uma rena iria se tornar um pirata. Mas ela já sabia que ele iria para o mar. A pequena rena foge com o Chapéu de Palha, mas antes de saírem da ilha, eles presenciam um sonho de Hiluluki sendo posto em ação. Chopper entra pro Chapéu de Palha e com uma despedida extremamente emocionante. Bom, na minha opinião, essa história do Chopper é uma das mais emocionantes e quando ele entrou eu fiquei bem emocionado. Nico Robin.
Diferente de todos os outros tripulantes que entraram pro bando anteriormente, a Robin foi a primeira que começou sendo a vilã. Ela era a Miss All Sunday, do Baroque Works, a mulher de confiança de Crocodile, o vilão desse arco. A função dela na organização era ler os poneglyphs para ajudar Crocodile a encontrar a arma ancestral Pluton, dita ser uma das armas mais poderosas do mundo todo. Após o ler, ela não revela a localização para Crocodile, e o Shichibukai a ataca atravessando sua garra no corpo dela, até que Luffy aparece e após uma batalha intensa, finalmente derrota Crocodile. A real motivação da Robin não era ajudar o Crocodile, mas sim encontrar o Real Poneglyph, que contava a verdadeira história do mundo. Após ver que o Poneglyph de Alabasta não falava nada sobre o século perdido, ela decide morrer ali, pois não via mais sentido em continuar. Só que o Luffy não se importa com seu desejo de morrer e salva ela do soterramento. Depois de Mary sair de Alabasta, ela aparece e se convida a fazer parte do bando, pois não tem lugar para ir. Já o Luffy só aceita numa boa. Franky. Seguindo o exemplo da Robin, Franky também começou a trama sendo o vilão da obra. Porque lá em Water 7, o Chapéu de Palha tinha uma mala cheia de dinheiro, mas a Franky Family acabou roubando deles. Nesse meio todo, Franky e o Chapéu de Palha começaram a se enfrentar, mas depois do governo ir atrás de Robin, Franky se alia ao Chapéu de Palha para ajudá-los. E depois de lutar lado a lado com o bando, ele percebeu o quanto eles eram amigáveis. E ao chegar em Water 7, Franky constrói um novo navio pirata, o Sunny. No fim, após fazer parte da destruição de Enies Lobby, todos os amigos da Franky Family sabiam que uma hora ou outra a marinha iria atrás de Franky. E continuar em Water 7 não seria muito seguro para ele. Por isso, eles sugerem que Franky vá com o Chapéu de Palha, pois eles precisavam de um construtor com ele, e que ele estaria seguro com o bando. Luffy e os companheiros chamam ele pro bando, mas ele, de momento, recusa. O único jeito que conseguiram de convencer ele a entrar no bando foi quando a Robin apertou. Não vou falar isso não. Apertou as partes dele lá, que você sabe que eu tô falando. Depois disso, ele aceitou fazer parte do Chapéu de Palha. Bom, ele não teve escolha, né? Era isso ou ser esmagado. Brook. Esse é o nosso querido esqueleto musical. Quando os Chapéus de Palha estavam chegando no Florian Triangle, todo mundo já estava com medo daquele clima tenso de terror que estava sendo transbordado. Daí de repente, aparece nada mais e nada menos que um navio assombrado. E dentro dele tinha um simples esqueleto que canta. Nada mais assustador que isso existe, né? Não tem como. O Luffy e os demais subiram até lá para conhecer esse cara. E meus amigos e amigas, quando o Luffy viu que esse se tratava de um esqueleto que sabe cantar, ele não perdeu tempo e já chamou pro bando. Cara, uma das coisas que o Luffy mais queria era um músico. Então imagina a alegria dele vendo um esqueleto que canta. Brook, o esqueleto, aceita a oferta numa boa e sobe a bordo do bando. Ao entrar no bando, os Chapéus de Palha vão até o Thriller Bark com o intuito de ajudar Brook a recuperar sua sombra que havia sido roubada por Moria. Depois de conseguirem, eles embarcam novamente no navio com seu novo integrante, Brook, o músico do bando. E esse esqueleto chegou dando alegria pro bando. Jinbe. Sabe aqueles amigos que demoram uma vida inteira pra sair com vocês? Esse cara é o Jinbe, que quase não entra pro bando. Primeiro, ele já tinha se tornado um ótimo companheiro por tudo que fez ao Luffy em Marineford. Daí quando eles se encontraram na Ilha dos Homens Peixes, o Luffy finalmente chamou ele pro bando. E o Tritão até que aceitou, mas pediu um tempo pra resolver algumas pendências. Eles só vieram a se encontrar em Totoland, o país da Yonkou Big Mom. Jinbe cortou os laços que tinham com a Imperatriz apenas pra se juntar aos Chapéu de Palha, e quando eles iam sair, Jinbe se colocou como isca para segurar os piratas da Big Mom enquanto os Chapéus de Palha fugiam. E eles só vieram a se encontrar novamente em um ano, quando os Chapéus de Palha estavam sendo atacados. Jinbe juntou eles e saíram daquela situação e finalmente se tornou um Chapéu de Palha. Zoro. Eu falei que teve um integrante do bando que o Luffy viajou só pra ir convidá-lo ao bando, né? E o único mesmo que o Zoro foi atrás foi o Zoro. Quando o Luffy resgatou o Kobe lá no navio da Álvida, ele ficou sabendo da existência de um caçador de piratas chamado Roronoa Zoro. Daí, ele foi lá, seguiu sua viagem. E quando chegou em Shells Town, ele encontrou o Zoro em uma situação completamente deprimente. O cara tava lá dias intocado num poste, graças aos marinheiros que fizeram ele ficar nesse estado deplorável.
Assim que o Luffy vê ele, o chama para fazer parte da tripulação, mas isso não interessa muito ao caçador de piratas. Depois disso, Luffy descobre que Zoro está preso pelo único motivo de querer salvar a vida de uma garotinha. Sendo assim, Luffy invade a base da marinha para resgatar Zoro. E quando Luffy ajuda Zoro a fugir, ele ganha o respeito do espadachim, fazendo com que ele o chame de capitão e suba no seu navio para entrar no bando dos chapéus de palha. Legal relembrar essas ocasiões, né? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para assim o YouTube mandar nosso conteúdo toda semana para você. Então já clica nesse botãozinho aí da inscrição e ativa as notificações. Valeu por chegar até aqui e já confere os vídeos que estão passando na tela, que eu garanto que você vai gostar. Aqui somos 100% focados em One Piece, que eu sei que você adora, e eu também adoro, com certeza. Então clica e assiste o próximo vídeo. Te espero nele, falou!